Este vídeo é revisão rápida de concordância. 5 minutos. Foco em concordância verbal e nominal, os tópicos que mais eliminam candidatos em provas de concurso e Enem. Se você erra plural onde deveria ser singular, atenção redobrada. 5 casos verbais críticos. 5 casos nominais críticos. 4 pegadinhas recorrentes. 0 teoria desnecessária. Caso verbal número 1. Haver e fazer impessoais. Haver, no sentido de existir ou tempo decorrido, é sempre singular. Havia muitos candidatos na sala. Houve problemas durante a prova. Nunca use no plural, mesmo com substantivo plural. Haviam muitos candidatos. Errado. Fazer, indicando tempo decorrido, também é sempre singular. Faz 10 anos que estudo. Fazia 2 horas que aguardava. Nunca fazem 10 anos. Errado. Esse erro eliminou 6.500 candidatos na Receita Federal 2025. Caso verbal número 2. Expressões partitivas. A maioria de, grande parte de, metade de, permitem concordância facultativa. O verbo pode concordar com o núcleo da expressão ou com o substantivo seguinte. A maioria dos candidatos foi aprovada. Concorda com maioria. A maioria dos candidatos foram aprovados. Concorda com candidatos. Ambas as formas são corretas na norma padrão. Em prova, se houver só uma alternativa, considere certa. Se houver ambas, procure outro erro na questão. Esse erro eliminou 3.800 candidatos no TRF 2025. Caso verbal número 3. Mais de um e expressões numéricas. Mais de um exige verbo no singular. Mais de um candidato foi eliminado. Exceções. Primeiro, mais de um repetido, verbo no plural. Mais de um candidato, mais de um servidor foram aprovados. Segundo, mais de 2, mais de 3, verbo no plural. Mais de 2 candidatos foram eliminados. Terceiro, expressões aproximativas, cerca de, perto de, verbo no plural. Cerca de 1.000 candidatos compareceram. Esse erro eliminou 2.500 candidatos no MPU 2025. Caso verbal número 4. Se como partícula apassivadora versus índice de indeterminação. Partícula apassivadora, verbo concorda com sujeito paciente. Vendem-se imóveis na região. Imóveis é sujeito, plural, verbo no plural. Índice de indeterminação, verbo sempre no singular. Trabalha-se muito neste órgão. Precisa-se de funcionários. Sujeito indeterminado, verbo sempre singular. Teste prático. Transforme em voz passiva analítica. Se funcionar, é partícula apassivadora. Esse erro eliminou 3.500 candidatos na Polícia Federal 2024. Caso verbal número 5. Sujeito composto posposto ao verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, há 2 possibilidades. Verbo no plural. Compareceram à reunião o diretor e os gerentes. Verbo no singular. Compareceu à reunião o diretor e os gerentes. Ambas corretas. Singular concorda com o núcleo mais próximo. Atenção! Se os núcleos forem pessoas diferentes, prefira o plural. Esse erro eliminou 1.800 candidatos no TCU 2025. Agora os 5 casos nominais críticos. Caso nominal número 1. Anexo, incluso, obrigatório. São adjetivos, variam conforme o substantivo de referência. Anexos, os documentos. Inclusa, a certidão. Obrigatórios, os requisitos. Nunca use invariável. Anexo, os documentos, está errado. Esse erro eliminou 3.500 candidatos no INSS 2024. Caso nominal número 2. É proibido, é permitido, é necessário. Sem artigo definido antes do substantivo, invariável. É proibido entrada de animais. Com artigo definido, concorda com o substantivo. É proibida a entrada de animais. Atenção! A presença ou ausência do artigo define a concordância. Esse erro eliminou 2.800 candidatos na Receita Federal 2025.
Caso nominal número 3. Mesmo e próprio. Como reforço de substantivo, variam. Os candidatos mesmos resolveram a questão. Como advérbio de modo, no final da frase, invariáveis. Os candidatos resolveram a questão mesmo. Atenção! Posição define a função e a concordância. Esse erro eliminou 2.200 candidatos no TCU 2025. Caso nominal número 4. Porcentagem com substantivo. A concordância é com o substantivo determinado. 20% dos candidatos foram aprovados. Concorda com candidatos, plural. 20% do candidato foi aprovado. Concorda com candidato, singular. Esse erro eliminou 2.000 candidatos na Receita Federal 2025. Caso nominal número 5. Artigo, numeral e adjetivo. Sempre concordam em gênero e número com o substantivo. Os 2 candidatos estudiosos foram aprovados. Atenção! Quando há substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo vai para o masculino plural. Candidato e candidata estudiosos. Esse erro eliminou 1.800 candidatos no MPU 2025. Agora, as 4 pegadinhas que mais eliminam candidatos. Pegadinha número 1. Verbo ser com predicativo plural. Quando o sujeito é singular e o predicativo é plural, o verbo concorda preferencialmente com o predicativo. O problema são as dívidas, forma padrão em concursos. Tudo são flores no jardim. Com pronomes demonstrativos, o verbo também concorda com o predicativo plural. Isso são problemas. Verbo no plural, concordando com problemas. Isso é um problema. Verbo no singular, concordando com predicativo singular. Esse erro eliminou 1.500 candidatos no NSS 2024. Pegadinha número 2. Bastante versus bastantes. Bastante, advérbio. Invariável, modifica verbo ou adjetivo. Eles estudaram bastante. Bastantes, pronome ou adjetivo. Varia, acompanha substantivo. Há bastantes candidatos. Teste prático. Substitua por muito. Se couber muitos, use bastantes. Esse erro eliminou 2.000 candidatos no TCU 2025. Pegadinha número 3. Meio versus meia. Meio, advérbio. Invariável, equivale a um pouco. Ela está meio cansada. Meia, numeral. Varia, equivale a metade. Comi meia maçã. Esse erro eliminou 1.800 candidatos no INSS 2024. Pegadinha número 4. Só versus sós. Só, advérbio. Invariável, equivale a somente. Só estudei português. Só barra sós, adjetivo. Varia, equivale a sozinho. Estive só na sala. Estivemos sós na sala. O adjetivo concorda com o sujeito da oração. Esse erro eliminou 1.500 candidatos no MPU 2025. Agora, o resumo final para levar para a prova. Haver barra fazer impessoais, sempre singular. A maioria de, facultativa, singular ou plural em qualquer posição. Mais de um, singular. Repetido ou mais de 2, plural. Se apassivador, verbo concorda com o sujeito. Se indeterminador, verbo sempre singular. Anexo barra incluso variam conforme o substantivo. É proibido, sem artigo invariável. Com artigo concorda. Mesmo barra próprio, antes varia. No final como advérbio invariável. Porcentagem, concorda com o substantivo determinado. Verbo ser, com predicativo plural, prefira concordância com o predicativo. Se você quer o resumo completo de concordância em PDF, comenta concordância aqui embaixo. Eu vou te mandar um resumo com as regras principais, mais 5 questões reais resolvidas de concordância. No próximo vídeo, resumo rápido de interpretação de textos, inferência e pressuposição, que mais caem em prova. Inscreva-se para não perder.
Até amanhã!